Sejam todos muito bem-vindos ao Frame a Frame, meu nome é Samuel Cabanelas. Meu nome é Theo Ferraz. E hoje a gente vai falar sobre o filme da Fórmula 1. Cara, antes da gente começar a falar um pouco sobre o processo da construção do filme e tudo mais, Theo, quais são os seus pensamentos iniciais sobre o filme? Olha, se for falar assim, chegar e tal, como um fã de Fórmula 1, claramente não é muito realista, né? Eu acho legal a gente mencionar isso, que além da gente ser estudante de cinema, eu poderia dizer que a gente meio que acompanha a Fórmula 1 de perto, né? Assim, a gente não só vê a corrida, mas acompanha o universo, assim. Então, acho que a nossa opinião, ela vai jogar pros dois lados aí, tanto de crítico quanto de fã. Mas, cara, mesmo não sendo tão realista e sendo uma história muito clichê, né? Tipo assim, é um clichê que tudo bem que funciona algumas vezes, mas é repetitivo, né? A gente já tá é uma história muito, assim, no início do filme eu já sabia o final, tá ligado? Sim, não, é E- bem. Nem precisa assistir o filme pra já saber o final. Acho que entendeu? vendo os trailers você já sabe como é que vai ser. Mas a experiência pra mim foi tão imersiva, assim, por mais que coisas eu tenho certeza que não aconteceriam, eu ainda gostei, cara. Eu gostei muito mesmo. Olha, o meu pensamento é que, tipo, se você for com o senso crítico de uma criança de 5 anos, você vai gostar pra caralho. Se você for com senso crítico bem, tipo, mano, como um fã de verdade que vai lá e quer ver algo realista, ou uma história bem construída, bem escrita, você não vai encontrar. Tipo, é divertido pra passar o tempo, sabe? Não é um filme foda pra caralho, não é um filme muito bom. Mas, assim, é divertido de se assistir. Eu acho que é até um dos grandes objetivos aí da produção é trazer novos fãs, principalmente eu acho que fãs americanos, né, que acompanham o automobilismo lá é mais NASCAR, né, ou Indy, sei lá, Fórmula 1 não é tão forte. Então, eu acho que é principalmente para trazer esses fãs, mas assim, acho que até certos momentos chega a ser chato aquela narração, cara. Tá ligado? Não sei se isso te incomodou, porque o filme acaba, às vezes, sendo. Eu entendo que tem que explicar pra pessoa que não é fã do Ah, sim, filme, sim, sim. É mas. muito autoexplicativo, né? Ele fica Às se vezes eu explicando falo, várias vezes. É porra, tipo uma Dora Aventureira. É, dá pra entender. exatamente. Tipo, simplesmente vamos ouvir o barulho do carro, a equipe conversando ali, aquele momento de tensão. Não precisa do narrador ficar falando, Lights go out! Não, isso aí é legal. Lights go out and away we go, isso é É, não, legal. sim. Mas assim, É porque o eu acho que é pra resto não imersão precisa. também, do tipo, se você for parar pra É, assistir, vai ter o narrador, né? Infelizmente, aqui a gente tem o Sérgio Maurice. Lá não, eu fora gosto a dele, gente pô. tem. Mas se você for pra assistir, é que a gente assistiu legendado, né? Você assistiu legendado Sim, também. sim. Então, se for assistir, vai ter o narrador. Então, é mais pra imersão também. Mas, obviamente, o filme vai explicar muita coisinha que se você é fã da Fórmula 1, você vai ficar, tá, eu sei que é isso aí, eu sei. É isso, tipo, eu acho que a narração meio que forçou demais, entendeu? Foi além da imersão e foi tipo, vamos explicar tudo detalhe a detalhe. Ah, não, eles explicam muita coisa que tá acontecendo na tela, mas é o que eu falei da imersão. Mas às vezes eu acho que tem que ter, porque eles só colocam a gente no meio da corrida e meio que dane-se, tá ligado? A gente não sabe o que É, aconteceu, pra não localizar aguenta. também, né? Tem É, isso. então, isso que me pegou, acho que essa parte foi uma que mais me pegou, tipo, bastante. Tipo, do nada ele só tá com você no meio da corrida e você meio que tem que descobrir o que tá acontecendo. Tipo, tá, como que ele chegou aí? O que aconteceu pra estar nessa situação? Você não sabe. Então, tipo, a gente que assiste Fórmula 1, é fã de Fórmula 1, tem todo um pré, né? Tem treino livre, tem a qualificação, que a gente gosta bastante. Aí tem a corrida que a gente assiste 70 voltas, uns carros correndo em círculo. É isso Entendeu? que eu ia falar, eu senti falta do treino livre, até que eu passo o pano não ter, mas a Ah, não, classificação sim, acho que é sim. um momento importante, muito Sim, importante, né? muito Tem importante. circuitos que são decididos na classificação, basicamente. Sim. Então eu senti um pouco de falta disso. Mas falando um pouco sobre a história, assim, por trás, né, do filme, cara, eu acho que a Fórmula 1 é um esporte que tem uma aura, né? Só que às Tem. vezes a popularidade dela, pelo menos nos últimos anos, assim, um pouquinho antes, ela meio que foi perdendo, assim, a galera meio que perdeu interesse. Aí a Liberty Media comprou os direitos da Fórmula 1, que foi quando entrou nesse mundo digital aí, com Drive to Survive na Netflix, as próprias equipes fazendo um riozinho ali no Instagram, que trouxe
muito fã, né? O que eu gosto de chamar de fã Nutella. Mas assim, né? Que é o fã Nutella que acha o Charles Leclerc bonito e o Max Verstappen cuzão, né? Basicamente. É de peixe. Basicamente, mano. Mas assim, esse filme a gente pode chamar de uma propaganda muito bem feita, assim, né? Um vídeo publicitário muito bem feito, porque é uma propaganda e também é uma tentativa da Apple de se consagrar ali no mercado do cinema. Mas, mas não, né? Na verdade, traz elementos que acho que agradam tanto fãs, principalmente os fãs do Drive to Survive, né, mano? Porque você tem a porra do Gunter lá do nada, que eu acho muito legal. E também tem esses momentos tipo, você poderia me apresentar pro Carlos Sainz, entendeu? Tipo, minha mãe adora o Carlos Sainz, ela acha que ela nem sabe que equipe ele corre, só acha ele muito bonito, entendeu? Mas assim, acho que, sei lá, me pegou muito essa coisa. Não, eu acho que eu vou discordar um pouco de você, nesse sentido do que é bom pra Fórmula 1, porque vai ser como é um Drive to Survive, só que piorado, porque é hollywoodiano, né? Muitas coisas não acontecem ali, e não é tão rápido quanto acontece num filme, né? Acho que o que vai pegar bastante vai chegar muita gente nova vindo do filme, como chegou muita gente nova vindo do Drive to Survive. E o Drive to Survive, querendo ou não, ainda assim é um documentário meio hollywoodiano, sabe? Mas ainda Mas ele tem assim, um vai apelo mais com a pra realidade um realidade, pouco vai maior. mais pra realidade do que o filme. E então, acho que muita gente vai chegar e vai ficar muito perdida, ou não vai achar tão legal quanto é no filme, com os carros batendo, os carros. Não, a parte da batida do Joshua Pierce é maravilhosa. Eu tenho coisas pra falar sobre isso, mano. Tá, então vamos deixar mais pra frente. Deixa eu continuar o pensamento, então. Do Depois a tipo, gente fala sobre é, isso, vai. beleza. Então acho que, tipo, é hollywoodiano pra caralho. É perceptível pros fãs de Fórmula 1, mas acho que pros que não sabem, tipo, cortou muita coisa. É tipo, é como se não os treinos livres não acontecessem, como se a qualifying também fosse. Não, quase não mostra ou não fala sobre. Quando fala, é tipo, a gente se qualificou muito bem. E é isso, tá ligado? Não acontece muita coisa. As corridas já vão direto para as partes importantes, né? Então, não tem aquelas partes chatas que é 57 voltas de nada, né? Que a gente para pra assistir. Então, acho que tipo, é muito hollywoodiano, como eu já falei, eu acho que 5 vezes. Então, não acho que seja tão bom assim pra Fórmula 1 em si. Trazer um fato aqui, assim, que. Não sei se você chegou a assistir Top Gun Maverick. Cheguei. Filmaço, né? Assim, é Vamos lá. hollywoodiano, mas eu Bom, acho um filmaço em questão de experiência imersiva. sim. E o Lewis Hamilton, ele tinha pedido pra fazer parte desse filme. E na hora que eles iam gravar as cenas dele, ele tava disputando o campeonato com o Max Verstappen em 2021, então ele acabou não podendo. Só que nessa mesma época o Brad Pitt estava querendo fazer um filme de Fórmula 1 com o diretor, e aí o Hamilton entrou, o Toto Wolff também entrou, né? Tanto é que a Mercedes que ajudou a desenvolver o carro ali e tudo mais. E, cara, o roteirista que também tava no Top Gun Maverick, ele fez outros filmes, ele escreveu, por exemplo, Transformers. Mas, então assim, eu sou meio. Não gosto muito dele. Achei ele meio bosta. Mas assim, no Top Gun Maverick funciona porque tem mais gente ajudando. E na Fórmula 1, cara, eles fizeram uma reunião assim de grandes roteiristas, chamaram, por exemplo, o Aaron Sorkin, que é para mim um dos melhores assim, ele escreveu a Rede Social, por exemplo, e para dar uma melhorada no filme. E se o Aaron Sorkin chegou nesse nível de roteiro, eu imagino que o original tava uma bosta, entendeu? Não, mas é que você falou, tipo, do Top Gun Maverick, é foda pra caralho, mas a gente não, eu não sei nada de avião. Eu não sei nada de caças. Então eu acho muito foda quando eu assisto. Mas Esse é o talvez se a ponto gente, também, né? se a gente soubesse, tá ligado? Se a gente fosse, tipo, um nerd igual a gente é nerd de Fórmula 1, acho que talvez a gente pegaria muita coisa, tipo, tá, isso nunca aconteceria. Isso é muito fora da realidade. E aí a gente gostaria menos. Então, assim, é a mesma coisa pra Fórmula 1. Se você não sabe porra nenhuma, é divertido de assistir. Eu vi uma crítica da Isabela Boscov, né, o nome dela. Grandíssimo. É, ela falou assim, cara, talvez por eu não saber nada, assim, de automobilismo, mas principalmente Fórmula 1, isso tenha ajudado a minha experiência a ser um pouco Ah, melhor, não. Ajudou pra caralho. Ajuda entendeu? E eu muito. acho que isso ajuda, cara. É até um medo porque talvez, assim, fã de Fórmula 1 vai no cinema, mas quem não é fã, será que vai, entendeu? Eu acho que esse é o maior Exato. medo da bilheteria ali. Eu não sei como tá indo, sendo bem sincero, mas eu acho que tá indo bem, né? É, porque eu acho que o grande apelo fora a Fórmula 1 é o Brad Pitt, né. Porque se você não é fã do Fórmula 1, você vai pra assistir, tipo, o Brad Pitt. Porque se, tipo, se eu não fosse fã da Fórmula 1, eu não ia parar pra assistir esse filme, tá ligado.
Assistiria se tipo, estivesse passando na TV, eu não tivesse nada pra fazer e tá no streaming. Mas eu não iria no cinema pra pagar R$ 40 pra assistir esse filme, tá ligado? Aí eu trago dois pontos muito importantes aqui, que por mais que o roteiro tenha pontos muito fracos, que seja esses coisas que não aconteceriam, mas foi usado pra ser mais legal pra quem não é fã, ou se não, coisas repetitivas, explicatórias, ou até diálogos meio chatos assim, né, mas que tem que ter. O elenco ele é muito forte, né? O elenco é muito bom. A gente tem o Brad Pitt, é óbvio, mas todo mundo ali, o próprio o Joshua Pierce, né, que é o personagem lá, tem o Javier Bardem, tem a diretora lá, que ela é uma ótima atriz também, já foi indicada ao Oscar, inclusive. Essa galera segura o filme de uma maneira muito bem, entendeu? E o Brad Pitt, ele é profissional em fazer papéis daquele jeito, entendeu? Brad Pitt vai ser sempre esse personagem É, que, exatamente. nossa senhora, eu tenho muitas coisas pra reclamar sobre esse personagem que, meu Deus do céu. Não, É então pode muito. reclamar, mas antes eu só queria fazer outro adendo que, igual você falou, né, é sobre as pessoas irem ao cinema. Eu acho que assim como o Top Gun é um movimento que o Tom Cruise carrega, o Brad Pitt também carrega esse movimento, né, ele tem a produtora lá, sobre pessoas irem ao cinema, né. Esse é um filme que eu não tive a possibilidade de assistir em IMAX, mas minha experiência foi legal, eu imagino como seria em IMAX, tá ligado? Mas é um filme pra você assistir no cinema e eu acho isso muito bacana, né? Por exemplo, a Apple podia ter simplesmente lançado no streaming dela, mas não. Vamos trazer esse movimento aí da galera pra alimentar algo que muitas vezes tá se desfazendo porque, pô, igual a Netflix, vamos lançar aqui na própria Netflix e as pessoas assistem em casa, né? Esse movimento eu acho, de salvar o cinema, eu acho muito, muito bacana mesmo o que esse filme fez. Apesar de, né, a gente ter nossas ressalvas aí sobre a qualidade, mas isso a gente não pode negar. Porque, tipo, se puxar, vou puxar um ponto meio fora aqui do que a gente tá falando, mas, tipo, Stranger Things, se lançasse cada episódio é 1 hora, é um filme, né? Se lançasse no cinema, ia dar muito bom pro cinema. Mas, perderia na Netflix, né? Eu acho que tem algumas séries que eu já vi fazendo isso, tipo, os dois primeiros episódios lançam no cinema. Porra, mano, se Stranger Things lançasse no cinema, batia recorde de bilheteria fácil, tá? Batia, é. Mas, vamos voltar pra questão que é um negócio que eu gosto muito de roteiro. Então, se fala de personagens pra mim, eu me pego um pouco. E tem bastante problema nesse roteiro. É clichê, como a gente já falou. Tem muitos erros de continuidade, se você é fã de Fórmula 1, ou nem isso às vezes. Mas tem muito erro de continuidade que me pega bastante. Mas o personagem do Brad Pitt é muito ruim, cara, pra mim. Honestamente. Esse tipo de personagem que é tipo. Pode dar spoiler aqui? Pode, óbvio. Pode? Beleza. Esse tipo de personagem que não liga pra nada, tá ligado? Ele ganhou um bagulho. Aí ele não liga, eu só quero correr. Ai, o correr não ligo pra nada. Ele ganha a porra da corrida, tá ligado? Depois de um monte de merda que acontece, é o que ele nem celebra. Não, agora eu vou pro deserto. Porque olha como eu sou foda, olha como eu sou. Mano, é um bagulho. Tipo, parece que não tem um desenvolvimento durante, sabe? Durante o filme inteiro, ele tem a mesma personalidade que tipo, depois de Las Vegas, por exemplo, ali era um ponto que podia ter mudado essa personalidade dele. Tá ligado? Que ele tá conversando com a. Esqueci o nome dela agora. Esqueci o nome da personagem dela. Da diretora. Da diretora, vamos chamar ela de É. diretora porque eu também esqueci. Mano, naquele ponto poderia mudar um pouco a personalidade dele e ele ligar mais pro que tá acontecendo ali agora, do tipo, eu tô nessa equipe, quando eu ganhar eu vou celebrar pra caralho e tudo mais. Mas não, mano, o sonho dele era, tipo, correr na Fórmula 1. Aí ele tem um problema lá da batida, lá em 1990, caralho. 93. 93. Ele perde essa oportunidade porque que ele tem que colocar uns pinos nas costas, então ferra tudo ele. Depois de muito tempo ele volta a correr, porque ele descobre que ele só quer correr. Beleza, é um ótimo sonho, mas não bate com a personalidade dele, tá ligado? Porque, tipo, beleza que você quer correr, mas caralho, você tá ganhando, você tá indo fazendo o seu nome, você acabou de ganhar uma corrida na Fórmula 1, e tudo que você faz é tipo, ai, vou sair daqui Primeira vitória agora. dele, né? Exato, primeira vitória dele, da equipe que ele tá lá, tá ligado? Do melhor amigo dele, de um dos melhores amigos dele. Sei lá, é que é o personagem Brad Pitt que não ligo pra nada, eu só quero fazer o meu e foda-se todo mundo, tá ligado? Tipo, tem algumas partes que ele ajuda
tá ligado? O time em si, eles falam: "Caralho, ele tá mudando, né?". Não, ele não tá mudando. É tipo, é só parece que ele começa a evoluir, aí chega no final ele volta porque ele estava no começo, sabe. Eu acho que o personagem do Brad Pitt dá pra linkar muito com os personagens que o Tom Cruise faz aí em Missão Impossível, por exemplo, que é literalmente a própria pessoa, entendeu? Tipo, não tem muito desenvolvimento. O Sonny Hayes em si, a gente tem uma ideia de quem ele já foi, né? Ele era um cara. Isso é legal também, porque o piloto que tá com ele, o Joshua Pierce, se ele não conseguir vitória, se ele não conseguir ganhar, Provavelmente vai ser da equipe. não, ele vai acontecer com ele o que aconteceu com o Brad Pitt, entendeu? Porque os dois eram promessas. A diferença é que o Brad Pitt teve um acidente, né? Mas os dois eram promessas, os dois são meio tipo, acha que sabe muito mais do que sabe, né? E aí, então, eu acho que dá pra ter essa ideia de desenvolvimento de quem foi o Sonny Hayes, mas eu concordo que isso só fica na nossa mente, né? Porque durante as 9 corridas, 9 ou 6 corridas, agora eu esqueci. Mas 9 durante essas. corridas, mas mostram Então, menos. essas 9 corridas a gente não vê um desenvolvimento tão forte e eu concordo com você que na parte de Las Vegas poderia ser esse turning point aí pra ele, entendeu? Eu senti essa falta também, por mais que eu gosto, assim, do final, de tipo, eu vou correr no deserto. Eu acho legal porque é tipo amor ao automobilismo. Mas ele não comemorar a vitória da Fórmula 1, eu acho loucura mesmo, considerando que era o sonho dele, né? Sim, sim. E, tipo, faz sentido esse por exemplo, o Joshua Pierce ter essa personalidade, porque é uma personalidade que a gente vê na Fórmula 1 e que, querendo ou não, é precisa na Fórmula 1. Se você não se como o Max Verstappen já disse: "Se eu não vou me achar o melhor, então é melhor eu ficar em casa", né. Você não pode ser humilde, né? Tipo, é meio que Exato. isso. Na Fórmula 1 você tem que se achar o melhor. Porque, porra, caralho, você tá ali, você é um dos no filme você tá entre os 22 melhores pilotos do mundo, né, ali na Fórmula 1, você tem essa chance, acho que você tem que ter pelo menos essa pegada. E, querendo ou não, tipo, você vê na vida real, não é os novatos que chegam dificilmente são assim, né, como o Joshua Pierce é. Mas é uma personalidade muito Max Verstappen, né. E o que me lembra bastante, o que me lembrou bastante esse filme foi Carros, mas bem piorado, né, porque Carros é uma obra-prima. Essa personalidade do McQueen no começo, Sim, e sim, tipo, lembra de se muito. achar o melhor e tudo mais, e aí começa a apanhar da vida e vai melhorando, teve isso com o Joshua Pierce, o Sonny Hayes já não. A diferença é que o McQueen, ele estava ganhando, né? O Joshua Pierce, ele é basicamente está na equipe Sauber, tá ligado? Exato. Mas o Joshua Pierce, diferente do Sonny Hayes, tem um desenvolvimento de personagem muito bom, onde no começo ele fica puto com o Sonny Hayes só por ele ter chegado lá, e depois no final ele, tipo, ele bate e tudo mais, era pra ele ficar frustrado, mas ele tá muito feliz porque o companheiro de equipe dele tá ganhando uma corrida e pode ganhar uma corrida. Diferente do Sonny Hayes que, tipo, mano, você, como a gente já falou, estava indo pra algum lugar, e aí parece que no final ele só não foi pra lugar nenhum, sabe. Não sei se foi medo ali de mexer. É porque é muito. Tem muito filme que você fala assim, pô, talvez precisaria de mais tempo pra desenvolver, né? Mas o filme tem 2 horas e meia. Então, dava pra desenvolver muito mais vários aspectos, assim, de personagem, mas o Joshua Pierce realmente é o melhor personagem, assim, de longe, em questão de desenvolvimento, o que ele faz. Eu acho que a gente só consegue, entre aspas, passar o pano pro personagem do Sonny Hayes porque é o Brad Pitt, entendeu? Então, é aquela coisa, o elenco, ele meio que consegue sustentar as falhas de roteiro, entendeu? Porque talvez se fosse outro ator, a gente não ia Ah, conseguir engolir assim, tá ligado? O Brad Pitt é um muito bom ator, né, então ele vai passando. E tipo, voltando nesse bagulho de tempo, são 2 horas e meia de filme, mas que na vida real seriam, tipo, 4 meses, 3, 4 meses, né. Então dava pra fazer alguma coisa. Eh, os outros personagens não são tão mostrados, a diretora lá também, sei lá, achei uma personagem meio que, tipo, sabe, tá ali só pra ter um romance entre o personagem principal e uma heroína, tá ligado? Se ela tivesse ali ou não, não mudaria muita coisa, tá ligado? O que ela foi importante seria depois de Las Vegas e tal, que eles estão conversando, e aí se o Sonny Hayes realmente mudasse a personalidade dele e tudo mais, aí ela seria muito importante. Mas aí no final ela só meio que vira uma personagem que tanto faz, tá ligado? Tivesse ali ou não, meio que foda-se. Eu gosto dela, assim, na parte de.
ela carregar isso do esporte, né, masculino. É porque a gente tem coisas muito legais ali. Por exemplo, tem um piloto negro, tá ligado? Tem uma mulher ali como diretora, ela é muito foda, isso deixa bem claro, né? Tipo, quero provar, entendeu? É tipo, quero provar pro meu ex-marido, todo mundo que falou que duvidar de mim, eu acho isso legal. E, tipo assim, dava pra ter desenvolvido mais. Agora, uma personagem feminina que eu acho que não foi tão desenvolvida quanto podia, tipo assim, ficou muito, muito no básico, é a mulher lá que troca o pneu. Ah, a engenheira. Ah, uma das engenheiras de sim, sim, poderia fazer alguma coisa com ela ali, mas se você parar pra pensar, ela tem mais desenvolvimento de personagem do que o personagem do Brad Pitt. Não, isso é verdade. Ela foi mostrada Ela durante superou 10 o desafio minutos. dela dali, né? Exato. Assim, parece que todos os personagens em volta têm desenvolvimento, menos o personagem principal, que é pra ter um maior desenvolvimento de todos ali, sabe, tipo, nessa pegada, tipo, o que eu falei do McQueen, que é muito, tipo, ele é bastante arrogante, mas conforme ele vai conhecendo a equipe e tudo mais, vai acontecendo erros aqui e ali, as corridas não são tão boas, depois vai melhorando. Então, tipo, era pra ele ter um desenvolvimento, assim, que não acontece. Até o personagem do dono da equipe, Javier Bardem. ele, o Javier Bardem, muito um personagem importante pra história, né? Porque ele que é o que começa a história, então se ele não existisse, meio que não aconteceria a história. E ele tem um desenvolvimento até. Até que ele. O cara que é um dos. É um dos da diretoria lá que vai vender. Até ele tem um desenvolvimento, até que curto, até ele tem um desenvolvimento ali, tá ligado? É, mesmo sendo um cara babaca, entendi, Uhum. sim, Tem que de ter, né? fato. Tem que ter um É. antagonista ali, que é tipo, se você não consegue, eu vou fazer isso e tudo mais. Então, É tipo, que é um tem clichê que bem ter. grande de, É, tipo, não ter um vilão em si, assim, mas o vilão ser a uhum, corporação, né, cara? exato. Ser algo Entendeu? maior por trás e não ser um vilão que. Aquele vilão que vai fazer de tudo pra você se ferrar. Ele só coloca um desafio, sabe? Tipo Uma isso. coisa que eu senti falta, mas eu também não sei se encaixarei aqui, mas é um pouco dos pilotos mesmo do grid. Claro que eles apareceram, eu achei isso muito legal, mas eu senti, tipo, George Russell bateu ali, não sei o que tem, Charles Leclerc tá em segundo e tal. Às vezes ele fala, pô, Max Verstappen tá atrás de você, o Max Verstappen é um piloto muito bom, entendeu? Tipo assim, eu não queria que tivesse isso, eu queria umas brigas entre os pilotos mesmo, sabe? Porque tudo bem que a história da equipe é Apex lá, mas eu queria que tivesse outras brigas na corrida, porque Ah, um pouco de umas histórias secundárias dos pilotos, né? Do grid exatamente, oficial. Seria porque quando interessante. acontece é umas coisas meio igual a corrida do próprio México, né, que teve aquele acidente do Charles com o Checo Pérez, né, que é real e tudo mais, de fato aconteceu naquele ano, mas tipo assim, pô, devia ter desenvolvido um pouco mais isso ou outras batidas, entendeu? Sei lá, eu senti falta disso, porque eu acho que assim como a classificação ajuda a entrar no meio da Fórmula 1 ali. A gente, como fã, precisa disso para entender que é coisa mais é algo mais real, entende? E, tipo, onde mais apareceram os pilotos foi em Silverstone, né? Que realmente teve a gravação e tudo mais, do hino, um pouco da parada, né? Dos Drivers Parade. Então, tipo, mas de resto, mano, o Carlos Sainz aparece uma vez, tipo, ele é mencionado. O Max Verstappen aparece nessa parte de Silverstone, ou ele é mencionado, tipo, o carro tá atrás, ou o carro da frente, como é em Monza. O Checo Pérez, por sempre estar brigando lá atrás, né? Porque é o Checo Pérez. O Charles Leclerc também é só mencionado. O Alonso aparece ali 3 segundos para dar parabéns depois de Monza. Então, assim, eles são um pouco mostrados. Acho que o Lewis Hamilton, né, aparece ali no final em Abu Dhabi, sendo até que um vilão ali, Eu né, até por achei que tirar o ele George apareceu Russell. pouco, considerando que ele é produtor do filme. Eu achei que ele ia ter Exato. um papel um pouco maior ali. Sabe um cara que apareceu e eu gostei? Quem? Assim, eu sou muito fã dele, né? E eu fiquei esperando ele o filme inteiro. É o Toto Wolff, quando ele chega no final e fala: Você quer uma vaga na Mercedes? Ah, é, sim. Entendeu? Que é É, o que ele deve estar fazendo pro Max Verstappen agora, né? é verdade. Mas Mas tem. assim, Aí tem o Gunter aparece quando eles têm uma briga com a Haas que não é desenvolvida. Eles poderiam desenvolver alguma rivalidade com uma outra equipe, que sim, o até que que no começo acontece. parecia com a Haas, né? Não, acontece mais, tipo, Não dentro da acontece no filme, equipe, né? acontece na vida real. Ah, Equipes sim, do sim. meio pro final do grid brigam pra ver quem não vai ficar em último. É, Então, exato. Eu isso acho tinha que que acontecer ali. é que o roteiro é muito centrado na equipe em si, tudo mais. Então acho que, tipo, daria pra fazer um roteiro muito melhor, mas
né? Eu acho que colocando. Aí a gente vamos agora para um aspecto técnico, né? Qual que eu acho que é o. Quando eles sentaram na mesa lá dos roteiristas e falaram, vamos fazer esse filme, qual que é o objetivo? Fazer uma experiência imersiva. Aí eu acho que cumpre a experiência, o objetivo de forma assim, 100% mais, sabe? Porque. Cara, por mais que a fotografia, ao mesmo tempo, ela pode ser um pouco caótica no nível de tipo, ângulos diferentes e tudo mais, de carro e tudo mais, a montagem ela consegue suavizar bastante. Até fazendo um trocadilho, né? Sabe a hora de acelerar e de frear, tá ligado? Ali no filme. Então eu acho que toda a parte técnica, até a trilha sonora do Hans Zimmer é muito Ah, boa, não. Você tem o assim, Hans Zimmer, vai ser é sucesso, foda. entendeu? Então eu acho que toda a categoria técnica do filme é muito, muito, muito boa mesmo. E a gente tem as músicas originais do filme também, né? Assim, Que a algumas do são Ed legais, outras Sheeran, nem tanto. a do Ed Sheeran poderia tirar que é meio merda. É meio merda não, é uma merda o do Ed Sheeran. Muita gente gosta dele, mas é ruim a música, né? Não Pô, precisava. sendo bem sincero, a única que eu gosto mesmo é a da Tate McRae lá, mano. Não sei se é A porque eu já dela ouvi também tanto achei. também que ficou na minha Então. cabeça. Também Não, achei. é genérica, Sim, exato. É um entendeu? popzão genérico, é. Mas quando eu vejo o filme assim, eu lembro da música dela. Eu não consigo lembrar da do Ed Sheeran, por exemplo, entendeu? E do Ed Sheeran me traumatizou bastante, porque eu escutei pela primeira vez, eu falei: Que Que atrocidade é merda, essa?" né? É uma atrocidade em forma de música. Mas em questão de, tipo, de ser imersivo, é muito imersivo, porque você tá 95% do tempo você tá dentro da equipe. Mas, ao mesmo tempo, você não sabe nada que tá acontecendo por fora. Você não, tipo, você sabe onde eles terminaram, às vezes, tipo, a colocação deles que eles terminaram, mas você não sabe, tipo, quantos pontos a equipe tem, quantos pontos o Joshua Pierce tem, o Sonny Hayes tem. Se você for contando, você pega. Mas, né, vamos ser sinceros que a gente não vai ficar lembrando pra ficar contando. Então eu acho que seria legal também colocar isso, tipo, a gente tá no construtor, eles estavam em último, e aí eles começam a pontuar pra caralho e terminaram aonde nos construtores, sabe? Porque é muito importante pra Fórmula 1 também, porque se eles terminam em sétimo ou em nono, a diferença de dinheiro é muito grande. Então seria legal disso também. Porque eles colocam só do tipo, a gente tem que ter uma vitória. E é isso. Tipo, não é como se fosse o campeonato de construtores fosse importante, ou até o de pilotos também, que acaba sendo importante pros pilotos em si. Eu acho que faltou isso também. Eu não lembro agora se menciona quem foi o campeão, tanto do construtores quanto de pilotos daquele ano. Eu acho que foi igual da vida real, né? O Max Verstappen e É, a tipo, McLaren. mas tá, a gente. Não, não foi a McLaren. Foi. 2020, É porque 2023? isso que é complicado. Tem 2023 foi a Red muito. Bull, não foi não? É que isso que a gente vai falar de continuidade. Tem muita coisa que é de 2023 e três e muita coisa que é de 2024. Sim, a corrida final é de 2024, mas a de Silverstone e as outras é de É de 2023, né? Então 2023. Então, tem tipo, você isso, tem é. Alfa Romeo ali que não tava mais no vídeo do ano passado. Mas aí eles têm que dar uma. Não pode aparecer a Kiki Sauber, tá ligado? Mas o filme, teoricamente, se passa em 2023. Sim, sim. Por exemplo, eu assisti com uma amiga que é muito fã da Ferrari. E ela ficou louca que aparecia, às vezes aparecia o SF23, às vezes aparecia o SF24. Então, Tem tipo, isso, né? nisso pegou nela que é uma fã, sabe? Então, tipo, ela tá mais ligada. Quando apareceu o SF23, ela falava, meu Deus do céu, ela traumatizada. Saudades de ver o Carlos Sainz de vermelho e principalmente o Hamilton de preto, Exato. né, cara? Porque, Exato. pelo amor de Deus, o que a Ferrari tá fazendo ali é putaria, né? Mas enfim. Mas sobre a pontuação, cara, tanto de equipe quanto de pilotos, quem venceu e tudo mais, qual posição que a Apex tá, eu acho que eles não precisavam falar diretamente, assim, qual posição e pontos, porque, pô, cansei já de diálogo explicativo ali. Mas uma coisa muito simples que funciona é simplesmente mostrar a tabelinha, cara. Igual mostra na transmissão original, os pontos subindo, os pilotos mexendo. Mano, isso é extremamente simples, Às vezes nem ia precisa, tipo, funcionar. só, tipo, mostrar eles vendo uma tabela, sabe? Isso, Tipo, aqueles exatamente. bagulho que tem na tela que aparece a classificação, poderia ter a classificação dos pilotos, das corridas, ele olhando e falando, ó, a gente precisa de tantos pontos pra passar essa equipe agora, tudo mais. E acho que o roteiro seria muito mais legal se eles não tivessem atrás de uma vitória. Pô, porque a gente sabe que a equipe é uma merda. Tá com 0 pontos. Aí aparece, acho que aparece a tabela uma vez, tá tipo a AlphaTauri em décimo com 26 pontos. Eles estão em último com nenhum ponto. Né? Porque eles não pontuaram na história da Fórmula 1, eles não tiveram, nunca tiveram um ponto. Então seria muito mais legal se, tipo, tá, a gente tá indo pra 8º lugar esse ano, 7º lugar esse ano. E aí eles têm rivalidade com as outras equipes.
entendeu? Que é de meio de tabela pra baixo, eles não vão brigar por pódio. Pode até que ocorra um pódio, como aconteceu com a Alpine, por exemplo, no passado. Sabe que do nada aparece um pódio? E aí esse seria, eu acho que seria muito mais divertido, muito mais legal, tanto assistindo, quanto, tipo, assistindo pra quem é fã e pra quem não é fã de Fórmula 1, sabe? Tipo, se fosse uma briga do tipo, a gente precisa de sétimo, a gente precisa do sétimo lugar pra ganhar o tanto de dinheiro pra gente continuar na Fórmula 1 ano que vem. E aí chega na última corrida, eles estão tipo a 3 pontos do sétimo colocado, e aí tem essa rivalidade com a Haas, com a AlphaTauri, com a Aston Martin, sei lá, tá ligado? Acho que seria muito mais Eu divertido um acho roteiro assim. que é uma jornada do herói muito, muito, assim, padrão. E eu não sei se você assistiu o filme do Rock, o original, de 76. Mas, tipo assim, o Rock, o que que acontece? Ele passa por tudo, assim, que a gente espera, mas na última luta dele, ele perde. Então eu acho que talvez esse filme, se ele não tivesse dado a vitória mesmo, mas a vitória, no caso, seria um pódio, seria a equipe conseguir ter mais um Exato. ano, talvez seria não só mais real, mas também mais emocionante, assim, porque igual a gente falou, o filme começa e a gente sabe que o Brad Pitt vai ganhar. E daria uma chance pra uma continuação, né? Daria chance pra uma continuação que, tipo, a continuação do filme é agora eles brigando pelo campeonato de construtores em si, sabe? Talvez vai ter, Tem, hein? tem, tem esses rumores de uma continuação, Com Tom mas, Cruise. mas aí. Vai colocar o Tom Cruise com 60 anos. Não, Mas assim, acho que ia virar seria um muito asilo, mais. né? Exato, seria muito mais. Seria melhor pra, tipo, uma continuação, entendeu? Porque agora ganhou, o Sonny Rey saiu, o Sonny Rey vai voltar agora? Não, Ele ele já vai continuar no saiu, ele já deserto. falou. Então, ele já falou que não quer mais. Aí vai, o Joshua Pierce vai virar o personagem principal agora, tá ligado? Seria Então, assim. legal, seria legal. Então. Mas Mas teria que ter assim, acho desenvolvido que. pra isso, né? Exato, teria que ter um desenvolvimento muito maior e tal. Acho que pecou muito. Cara, vamos falar um pouco de referência agora que o filme teve? Queria falar um pouco antes de falar das coisas reais, assim, de fato que teve, sobre as referências, claro, ao Ayrton Senna, né? O Lewis Hamilton é muito fã do Ayrton Senna, né? Então acho que teria bastante disso. Eu acho que também existe uma concepção entre a maior parte dos pilotos que o Ayrton é o maior de todos os tempos também. Então, eu acho que isso foi muito bem-vindo isso. Começa com o Ayrton ali na McLaren, né? Mas a Lotus, que o Brad Pitt está pilotando com o número 12, foi do Ayrton também, né? E também várias vezes eles citam ali, Ayrton, Prost, Mansell. O que eu sinto falta também é que eles não citaram outros pilotos, tipo o Nelson Piquet, tá ligado? Que também pilotou naquela época. Tem o final da carreira do Lauda, tem o Berger, que tudo bem que não ganhou nada, mas grande Eles, piloto. eles falam Ficou dos nem. maiores, assim, né? Acho que ficou. Schumacher, Prost, Senna, eles falam desses, né? Ficou meio nichado assim, e esses circuitos que eles passaram. Tem homenagens a esses pilotos aí antigos que talvez não precisava falar, olha ali uma estátua do Ayrton Senna, mas talvez mostrar, sabe? Eu acho que mas é aquela coisa também de ter outros pilotos no grid, mas focar só na equipe Apex ali. Mas enfim, tudo bem também, é só um comentário. Mas agora vamos falar sobre as coisas reais da Fórmula 1, que foi até sobre o acidente que você disse ali, Vamos né? Eu vou chegar começar lá. pelo básico, que é, o primeiro é voltar ao realismo do calendário. Acho que também me pegou bastante como for Fórmula 1, que o calendário é totalmente cagado. Que Não, eles vão pra Las Vegas, aí depois a próxima corrida é na Bélgica, tá ligado? mas Tipo, aquele calendário do filme, de fato, é o calendário de 2023. não, não é, mano. Não é. Mano, pior que é, tipo, depois da corrida eu Não fui é. lá e olhei. Que Mano, tá em Japão. Las Vegas, tá em Las Vegas, aí depois vai pra Bélgica, mano. Não, não vai. A Bélgica é antes. Acho que é depois, mano. Pô, mano, o calendário não é, mano. O calendário é tudo cagado. Tipo, eles cortam o Brasil, eles cortam Austin, tá Isso eu achei ligado? horrível, tá? Não ter o Brasil, porque não Entendeu? é só porque eu sou brasileiro, é porque o Brasil é extremamente Pô, importante, tá porque entendendo? Interlagos é importante. Porra, eles estão falando do Ayrton Senna toda hora e não tem um pingo de Interlagos, irmão. É tipo assim, Porra! cara, top 10 pistas mais importantes assim na Fórmula 1 falando, Interlagos tá fácil, tá? Junto com o Então. Silverstone, Spa, então, Uhum. então teve Suzuka ali, que foi bem legal também. O que eu até não lembrava é que 2023 Suzuka foi no final, né? Não foi no início. Uma coisa legal, até agora saindo das referências, mas não, voltando total aqui no assunto, eu gosto que no início tem Daytona.
Eu acho Ah, legal a sim, isso é corrida. legal. Eu gostei Isso é legal. bastante. Isso eu gostei, nossa, isso eu gostei pra caralho, tipo, o barulho do motor, mano, dentro do É. mostrando dentro do cockpit. Pô, aquilo ali foi da hora. Nossa, Aquela parte ali cara, foi foda. o dia que eu fui assistir, eu falei, pô, vou assistir. Que a sessão legendada era mais tarde. Eu falei, o que que eu posso assistir antes? Vou assistir Como Treinar Seu Dragão, né? Aí a sala de Como Treinar Seu Dragão era do lado de Fórmula 1, mano. E tava bem no início, que é aquela parte com os motores antigos. Eu só vi aquele vum vum. Mano, quase que eu entrei na sala errada só pra ver o filme. Senti tanta emoção que eu fiquei de escutar os motores ali. Mas enfim, voltando aos fatos reais, vamos começar pelo começo, que é o acidente do Sonny Hayes, que, né, falando do filme, acontece na Espanha em 1993, com a equipe da Lotus. Poderia acontecer. É um E acidente que aconteceu. Isso que eu queria falar. Isso aconteceu com Martin Donnelly, também na Lotus, na Espanha de 1990, que encerrou a carreira do Martin Donnelly mesmo, assim. Depois ele até correu algumas coisas, mas assim, muito, muito de base mesmo. Inclusive, se você buscar imagem no Google, Martin Donnelly é a mesma imagem com a perna quebrada, com o braço deslocado lá, que é do Sonny Hayes no chão. É literalmente igual. E o que me lembrou também foi um que é basicamente a mesma história do Sonny Hayes, que era um prodígio muito forte, bateu e teve esse problema de coluna e voltou um tempo depois, não como o Sonny Hayes, mas voltou um tempo depois, que é o Robert Kubica, que Sim, que teve um ganhou Le Mans, né, acidente, recentemente. exato, que teve um acidente que foi fortíssimo, teve problema, quebrou a perna, teve problema na coluna, mano, voltou muito tempo depois, é uma história de superação também muito grande na Fórmula 1. É, o acidente do Kubica aconteceu no Canadá em 2009, se eu não me engano, Sim, né? sim, sim, foi, Foi, nossa. depois, quem quiser pesquisar aí, é um dos acidentes mais feios, assim, da Fórmula 1. É até loucura pensar que, tipo... É, mano, é muito louco pensar que essa galera que teve esses acidentes ficaram vivas, sabe? Tipo, é absurdo. E ele tem uma história de superação muito grande mesmo. Sim, não foi muito forte quanto foi forte, né, mas não tanto quanto o do Kubica, que era do Felipe Massa, né, que teve a mola batendo na cabeça dele que, mano, se fosse, tipo, há 5 anos antes, ele poderia ter morrido ali, tá ligado? Porque o É que capacete era pior, tá ligado? ele já falou que é como se fosse um tiro de uma K-47, né? O Exato. impacto. É Uhum. loucura. Se É, fosse 5 anos antes, ele poderia ter morrido na hora ali. agora indo pro início ali das corridas, que é quando o Sonny Hayes começa a dar umas batidas propositais, né, pro outro companheiro. Eu acho que isso aí é meio óbvio, né? O Brad Pitt disse isso numa entrevista, tá, gente? Não sou eu que estou falando. Disse que foi inspirado nas batidas propositais da equipe Renault em 2008 em Singapura, né? Que o Nelson Piquet A com o vibratura Fernando grande. Alonso, o Flávio, porra, maior conspiração assim da Fórmula 1, eu Uhum. acho, Mas né? acho que Que piorado, né, que é bem na cara, tipo. não ali no não, na vida real também foi na cara assim, Não, mas não, é no que filme foi dava pra até passar um descaradamente. pano ali, né, dava pra tipo, nossa, ele errou e tal, mano, no filme. Se fosse pro real mesmo, que ele teria, primeiro, uns 40 segundos de punição, e outra que eu acho que ele receberia uma black flag ali. Uma Não, bandeirinha com preta pra certeza. ser desqualificado, tá ligado? Com certeza. Igual também a corrida que em Silverstone que ele demora, né, a dar a volta de apresentação. Exato, ele teria que voltar para os Cara, boxes e começar dos boxes, né, na vida a real, gente como viu aconteceu com o Carlos Sainz, né, que tá acontecendo. recentemente, agora nessa última corrida da Áustria, Carlos Sainz fez a mesma coisa. Eu diria, eu não sei, que foi até ele reagiu até mais rápido que o Sonny Hayes, só que já foi direto pros boxes, cara. Tipo, aquilo não existe, assim, É, né? porque na regra, se você ficar 10 carros, a mais de 10 carros, tanto em voz de apresentação quanto em safety car, você é punido, né? Então não aconteceria o que aconteceu. Mas, como a gente volta a falar, hollywoodiano, então meio que tanto faz. Tudo bem, assim, é pra galera ir falar, uou, Exato, so mas não é nada smart, realista, né? entendeu? As corridas É, em si não eram muito realistas. Essa questão sim, de essa ficar questão batendo e tudo mais. Pô, é porque. Sabe o que parecia? Parecia o que eu faço jogando Fórmula 1, o jogo da Fórmula 1. É tipo, eu já sei que o meu carro é uma bosta, mas o meu companheiro tem uma chance de ganhar, porque porque, pô, eu sou horrível pilotando e o meu piloto é uma IA. O meu companheiro é uma IA que é bom. E aí, tipo, o cara tá atrás de mim, eu falei, eu vou foder esse carro que tá atrás de mim pro meu companheiro passar. Parecia que era isso, sabe? é Eu, tipo, tipo, as manhas existem, só que no filme foi exato, extremamente exagerado, entendeu? exato, exato.
Porque aconteceu, por exemplo, em Mônaco esse ano, né, esses bagulho de, tipo, ficar segurando o cara atrás, mas não é tão descarado quanto, tipo, ficar batendo, tocando no cara, quebrando asa, tá ligado? É que era o Magnussen, né? Nossa, inclusive, tem uma cena do Kevin Magnussen batendo e falam do Kevin Magnussen. Não sinto falta dele, mas eu gosto desse ar dele de ser o cara, porra, vida louca demais. Porque Entendeu? lembra bastante de Magnussen, lembrou bastante de Max Verstappen no começo da carreira. Ah, querendo ou não, um pouco do Latifi, mas o Latifi era só porque era ruim mesmo. Não, O tem essa Magnussen diferença. era de fato, batia e. Então, tipo, lembrava um pouco alguns outros pilotos, mas como falou, de uma maneira exagerada, de uma maneira muito hollywoodiana, né? Agora, o outro fato é que no GP de Abu Dhabi, né, teve aquela bandeira vermelha, toda Não, aquela peraí, tensão peraí, no peraí. A gente final. passou mesmo a corrida de Monza? Vamos passar a corrida de Monza? Não, eu vou falar de Monza ainda, só que de Monza eu vou deixar por último, porque Ah, Monza tem beleza. três referências à realidade. Aí teve toda aquela tensão no final, que foi inspirada na corrida de 2021, entre a disputa do Max e do Hamilton, né, e suas decisões polêmicas, só que eu não vou me aprofundar muito nisso, senão eu vou ficar 2 horas aqui falando. Mas, enfim, outra coisa que teve também nesse GP foi o Checo Pérez, que é quando ele era bom, que ele tava ajudando o Max, quando ele tava segurando o Hamilton e também dando vácuo pro Max passar depois, que foi uma coisa que aconteceu no filme ali, entre o Sony e o Pierce, né, cara? Agora eu vou falar sobre o acidente de Monza, né, que quando eu vi, eu falei, cara, Aconteceu um parecido, mas não na intensidade que foi nessa. Cara, então, mano, mas eu fui ver o vídeo e eu achei extremamente igual, assim. Só que o carro não pegou fogo, né? exato, É, tem esse a mais do fogo ali que pegou muito, né? Pra quem que tiver interesse de ver, o acidente aconteceu em Monza, um acidente de Fórmula 3 com Alex Peroni em 2019. E aí ele tá bem, né, obviamente. Que é literalmente na mesma curva e o carro dá aquela pirueta mesmo no ar, por mais que aquilo. Mas se a gente for parar pra pensar em coisas absurdas, a gente pode falar do Max Weber, que realmente a Red Bull deu asas e ele do nada voou, né? Então, assim, Mas ali às vezes não foi muito por culpa de uma uma salsicha, curva, né, que a gente chama. É que o que a gente chama daquilo era é chamado salsicha. uma zebra, né? Essa zebra, né, que não é muito uma zebra, ela é denominada salsicha, que é como se você cortasse uma salsicha no meio, então se parece bastante, é mais amarelinha e tal. Então ela fica pra fora, assim, um pouco. E logo após esse acidente da Fórmula 3 de 2019, essa salsicha foi banida da Fórmula 1 por conta desse acidente, porque, tipo, era meio óbvio que poderia acontecer, era, tipo, só uma questão de tempo até isso acontecer, porque é o que acontece bastante nos esportes, né? É tipo, a gente vai deixar aí até uma merda acontecer. Então essa merda aconteceu e aí foi banido da Fórmula 1. Não existe mais Fórmula 1, Fórmula 2, Fórmula 3. Nas categorias em geral não existe mais essa curva, essa salsicha. E agora o ato do companheiro de equipe sair e ajudar é referência ao GP de Holanda de 1973, quando o Roger Williamson, o carro dele pegou fogo. Aí o amigo dele, não foi nem um companheiro de equipe, o David Purley, saiu do carro para ajudar ele. Só que infelizmente o Williamson morreu asfixiado. Enfim. Asfixiado, asfixiado. Eu te ajudo, amigo. E Asfixiado. muito obrigado. E é algo também que. Isso foi numa corrida, né? Mas durante os treinos foi algo que o Ayrton Senna já fez também, né? Ele desligou o carro antes que o carro pegasse fogo, né? Não foi pegando fogo. E agora falando sobre o Grosjean, que foi o acidente de Bahrein de 2020, sobre as mãos, né, terem sido queimadas, o Grosjean Acho é que um foi homem. também uma das maiores batidas da história da Fórmula 1, assim, de questão de, tipo, visualmente falando, né? E a importância do Halo, né? Que era um bagulho que era muito questionado até esse acidente do Grosjean. E que acho que também não é muito falado no filme, mas que muito provavelmente, se não existisse o Halo, o Joshua Pierce também muito provavelmente poderia ter morrido com essa batida Exatamente. dele, né? Pra quem não sabe o que é o Halo, se você comparar os carros de antes, era tudo aberto, né? O de hoje, ele O tem. cockpit, né? A parte que o piloto tá, ele é É, aberto na frente, agora ele tem tipo uma tem uma grade. hastezinha ali, pra que se o carro capotar, você não vai de cabeça, entendeu? É, exato. E aí Que inclusive lembrou. salvou também o Gwen Joe, né? Não sei Sim, se você salvou lembra muita disso. gente, né? É, Salvou o Lewis Hamilton na batida em Monza com o com o Max Max, né? Verstappen. Então, tipo, poderiam ter. Acho que seria legal se dessem essa importância pro Halo, porque. Não, porque a Fórmula, né? Os carros de Fórmula são os mais diferentes que são abertos, né? O da NASCAR é um carro totalmente fechado, o da Indy é fechado, o da Fórmula E também, né? A Fórmula E já chegou tendo o Halo, basicamente.
Então, tipo, foi uma das grandes atualizações de segurança da história do automobilismo, foi esse Halo, que, como eu falei no começo, era muito criticado, porque era falado que esteticamente era muito feio, deixa o carro, tipo, deixa o carro mais pesado também, porque o Halo tem que ser pesado para a segurança do piloto, porque não pode bater um bagulho e o bagulho quebrar, né? Então tem que ser muito Nem pesado e muito adianta, né? é, então tem que ser pesado e resistente. Então era muito criticado. E após a batida do Grosjean, pra quem não sabe, foi uma batida no Bahrein, onde ele escapa da pista, ele vai direto numa. Qual é o nome daqueles negócios? Eu sei que você tá Tem. falando. É na lateralzinha Tem. ali de É, tem aquelas partes de alumínio que tem bastante em estrada também e tudo mais, e era bem alta. E aí, se o Halo não existisse naquela época, ele muito provavelmente seria decepado ali na hora. Se eu não Então, me engano, o carro meio que partiu no meio, né? o carro parte no meio também, por isso que começa a pegar fogo, porque quando porque o motor fica basicamente fica no meio do carro, né? Fica atrás do Sim. piloto o motor. Então qualquer mexida ali, o óleo sai e o carro inteiro de uma Fórmula 1 é quente. Os freios chegam a 1000 graus, os pneus chegam a 100 graus. Então, tipo, sai um pouco de óleo, é muito provável que comece a pegar fogo, entendeu? Então, E tipo, diante de todo esse acidente, né? Milagrosamente ele só queimou as mãos, assim como as o mãos e os nosso pés, né? personagem, né? Como o nosso personagem, o Jar Jar Pierce. Então, tipo, era. Quando você assistiu, era bem óbvio tudo isso. Então, né, essa coisa, essa correlação, né? Essa correlação não, essa relação com esse acidente do Grosjean, que foi um dos acidentes mais importantes da história, para mostrar que o Halo de fato é importante. Como fã de Fórmula 1, como fã de cinema, assim, eu gostei bastante, quero assistir de novo. Acho que eu vou querer rever ao longo dos anos também, porque é divertido. Por mais que é totalmente clichê e hollywoodiano também. Eu acho legal falar isso, porque, tipo, mesmo tendo muita coisa a se criticar, eu ainda gostei bastante do filme, sabe? E as maiores críticas são, de fato, entre o realismo e ficção, né? Do que seria real e não comparando a Fórmula 1 em si. Tem alguns problemas de roteiro, de continuidade aqui e ali. Mas eu acho que o entretenimento é tão grande, o carisma dos atores são tão grande que o filme se sustenta por isso, sabe? Mas eu gostaria de deixar umas recomendações pra galera que gostou do filme da Fórmula 1, quer assistir outros filmes de corrida. Eu separei três aqui, e dois deles são da Fórmula 1. Um é o filme chamado Grand Prix, de 1967, 3 horas de filme. Tem até o Gran Hill, né, que é um grande piloto nesse filme. É um filmaço, assim, né? Ainda mais quando se fala que foi feito em 1967. Eu gosto bastante dele. Mas pra mim também um outro filme que eu diria que é o melhor filme de automobilismo, de corrida de Fórmula 1 de todos os tempos, que é Rush, que fala, lançado em 2013, que fala sobre a rivalidade do Niki Lauda com James Hunt. Filmaço, muito, muito, muito bom mesmo. E tem outro aí que é recente, não é de Fórmula 1, mas é de corrida, fala sobre Le Mans, que talvez seja a maior corrida de todos, né? Que é Ford versus Ferrari, que muito legal também, é um ótimo entretenimento ali pra você vai curtir. Eu fico feliz que quando eu fui pesquisar eu falei, caraca, tem bastante filme de corrida, né? E exista carros também, né? Se você não assistiu, Carros, saiba o que tá fazendo da Speed vida. Racer, né, que esse cara. Não, Speed Racer assistam. Speed Racer eu sou fã. Não vem falar mal do Speed Racer, não, que Speed Racer é foda. Assista Porra, Speed Racer, pô. Muito assista. bom. Tem um chimpanzé no Speed Racer. No filme da Fórmula 1 não tem um chimpanzé, tá? No Speed Racer tem um chimpanzé. E os carros batem, morrem, tem serras, tá? Eles correm no deserto, numa montanha de gelo. Quando eles batem, eles viram uma bola pra não morrerem, né? Porque não Aquilo é pode. automobilismo de verdade, pode falar, Theo. Aquele automobilismo de verdade. As pistas. Você pula por cima das pistas, elas não são conectadas, e você tem um pulo do caralho. Foda pra caralho. Assim, um dos melhores filmes de corrida que eu já vi. E, mano, basicamente todo o filme. Eu tô puxando muito nada a ver, né? Mas vou falar. Basicamente o filme todo feito em CGI. E o filme é tipo de 2006. E o filme é muito foda. Ah, isso é legal a gente falar também sobre Fórmula 1, que grande parte é efeito prático, né? Talvez não necessariamente os pilotos ali, o Brad Pitt e o Pierce estavam ali na pista, mas eles estavam em algumas horas, mas eram ultrapassagens que aconteceram e só com o CGI trocaram a arte do carro. Sim, sim. Mas tudo ali é muito real, eu acho isso bacana até
voltando àquele papo de sobrevivência ao cinema, de usar coisa prática e tudo mais, que podem criticar o Christopher Nolan o quanto quiser, mas não dá pra negar que o cara é foda, entendeu? Inclusive, se não fosse o Christopher Nolan fazendo o filme em IMAX, não teria Fórmula 1 também, tá? É verdade. Aí só pra ajeitar aqui, Speed Racer de 2008. Mas tem um CGI muito melhor do que a gente tem de hoje em dia. Eu agradeço a todos que assistiram esse episódio. Se quiser mais conteúdo assim, segue a gente lá, @MapleFilmes Produtora, que tem sempre muito podcast bom chegando, tem outros filmes que a gente faz, outros projetos. Eu agradeço a todos e eu vejo vocês no próximo episódio. Despede da galera aí, Theo. Foi bom participar desse episódio, falando mais de Fórmula 1. Se você quiser escutar mais da gente, falando de Fórmula 1 também, a gente tem tanto o TikTok quanto o Instagram, Red Flag, os Red Flag, e a gente vai mais e falar mais sobre Fórmula 1 também.